E aí? Bom, hoje é dia de São Pedro e São Paulo. Ou melhor, da Basílica de São Pedro e São Paulo. Eu vou falar um pouquinho desses dois santos. E porque esses dois santos são considerados os pilares da igreja. Vem comigo que você vai entender. Os santos ou nada, os santos ou nada. Bom, tanto São Pedro quanto São Paulo são os pilares da igreja. Por quê? São Paulo, o que mais pregou, ele foi o missionário, o maior missionário de Cristo. Ele foi o que mais espalhou a palavra de Deus. E São Pedro, porque ele foi o chefe da igreja. A mensagem que eu quero passar aqui nesse vídeo é que nenhuma pessoa nasce já santo. Nenhuma pessoa nasce com a auréola na cabeça e com a asinha de anjo. Todas as pessoas pecam. Sim, a gente tem a inclinação, a concupiscência, a tendência a pecar. Tanto São Pedro quanto São Paulo, dois santos tops, eles também pecaram. Começando então com a história de São Pedro. Quem era São Pedro? São Pedro era um pescador humilde, simples, pobre. Jesus chamou São Pedro para ser pescador de homem. Ele vai deixar a vida passada de pescador para pescar homens, para levar almas a Deus. Isso não quer dizer que São Pedro nunca pecou depois disso, não. Ele pecou sim. Ele tem um pecado, ou melhor, 3 pecados, que a gente chama das 3 negações, né, de Pedro. Que Pedro nega Jesus na hora da sua paixão 3 vezes. Que ele fica com medo de ser perseguido e peida na farofa. Embora aconteça isso, Jesus perdoa. E por isso que ele falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Pedro, antes de chamar Pedro, que significa pedra, né, sobre esta pedra edificarei minha igreja, ele se chamava Simão. Simão significa fraco. Então é como se Jesus estivesse falando: você é fraco, você nasceu fraco, mas eu te transformo em pedra, no sustento, no rochedo da igreja. Pedro virou o chefe da igreja, o Papa, mesmo tendo negado Jesus 3 vezes. E essa é a diferença entre Pedro e Judas. Judas traiu Jesus, assim como Pedro, nas suas 3 negações. Mas Pedro, ele aceitou a misericórdia de Cristo. E Judas não. Ele se matou porque pensou que não tinha salvação. Por isso, é muito importante que a gente confie na misericórdia de Deus acima de tudo. Agora falando um pouquinho sobre São Paulo, ele prendia e matava pessoas de Cristo, mas não é por isso que Jesus desistiu dele. Então, numa de suas viagens, ele caiu do cavalo e Jesus disse: Paulo, por que me persegues? Paulo, então, ao ver Jesus, né, foi tanto a luz do corpo glorioso que ficou cego por 3 dias. E depois desses 3 dias ele foi curado e passou a pregar a palavra de Deus para todos os povos. E hoje ele é o maior dos missionários. Esses dois santos, os dois maiores, São Pedro e São Paulo, mostram que a gente, assim como eles, tiveram muitos erros. Mas a gente é sempre convidado a aceitar a misericórdia de Cristo e a ser pessoas melhores, a buscar a santidade. Bom, por hoje era isso. E não se esqueçam: ou santos ou nada. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.